aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que sabeis o que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. O Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. Nós queremos acolher também os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré, pelo Facebook da Basílica e pelo YouTube de Belém do Pará para toda a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. Caríssimos, queremos mandar hoje nos congratular com os irmãos de Santa Isabel do Pará, que hoje estão comemorando a sua padroeira, a Rainha Santa Isabel de Portugal, uma grande discípula e missionária de nosso Senhor Jesus Cristo, que se destacou por ser uma moça, ou melhor, uma moça de uma família nobre, das mais nobres da Europa, e não só nobre, como também santa. Ela casou-se com o rei Dom Denis, o rei trovador, que nós poderíamos dizer em linguagem atual, né, o rei boêmio, já que ele gostava de tocar alaúde, né, um tipo de violão antigo, e fazer poesias, e não é exatamente, e não deu realmente exatamente um bom marido, né, porque geralmente os boêmios não dão bons maridos, fazem as esposas sofrer, e Dom Denis fez Santa Isabel sofrer muito, né, e ela teve que suportar muitas coisas difíceis. Parece-me que só não chegou a bater nela. Porém, todas as outras coisas, calúnias, difamações, ciúmes, né, porque ele era um homem de infidelidades, né? Além de criar os próprios filhos, Santa Isabel teve que criar os filhos que ele teve com outras mulheres fora do casamento. E os criou com esmero, como se fossem os seus próprios filhos, dando a melhor educação cristã possível para eles. Também Santa Isabel de Portugal era muito caridosa, ajudava os pobres, construiu mosteiros e hospitais. Ao ficar viúva,
seguindo o exemplo, podemos dizer, a tradição da sua família, porque, como nós dissemos, ela vem de uma família não somente nobre e real, mas também santa. Para vocês terem ideia, ela é parenta de Santa Edviges da Polônia, olha só, padroeira dos endividados, Santa Isabel da Turíngia, de Santa Isabel da Hungria, 3 Isabéis, né? E também de Santa Canegundes, também da Hungria, e Santa Margarida da Hungria, né? Santa Margarida, pequena ainda, entrou no convento, mas as suas outras parentas, ao ficarem viúvas, se faziam terceiras, né? E, como dizemos, seguindo esta santa tradição destas mulheres ínclitas, Isabel também doou todos os seus bens para as obras de caridade e foi viver a pobreza, a obediência, a castidade, embora, como dissemos, como irmã terceira. E, inclusive, a coroa que ela tinha, a coroa de rainha dela, ela foi deixada no altar, lá no santuário de São Tiago de Compostela, famoso santuário da cristandade. Então, a todos os isabelenses, as nossas congratulações por terem tomado para a sua terra o nome de uma mulher santa, nobre e ínclita, esta grande missionária que foi Santa Isabel, a Rainha Santa Isabel de Portugal, que dá nome ao município de Santa Isabel do Pará. Parabéns aos nossos irmãos isabelenses. Nós estamos acompanhando como primeiras leituras nestes dias, nessas 2 últimas semanas, trechos retirados do livro do Gênesis. Então nós estamos acompanhando agora a história dos patriarcas. Estamos hoje no episódio do sacrifício de Isaac, filho do santo patriarca Abraão. O santo patriarca Isaac será poupado deste sacrifício, porque nós sabemos que o Deus da vida abomina os sacrifícios humanos. Muitos lamentam que as Américas foram colonizadas pelos portugueses e pelos espanhóis, não é? Porque massacraram os índios, né? Mas os astecas chegavam a oferecer no único dia 5.000 rapazes e moças mortos como oferendas aos falsos deuses. De uma única vez. Era uma verdadeira barbárie. Aliás, barbárie não, passava, selvageria. Então, se nós podemos agradecer a Deus por termos hoje a fé cristã, é que a fé cristã acabou nas Américas com este tipo de abominação. Sem falar no canibalismo que era praticado aqui na América do Sul. Então, graças ao Evangelho, está vendo? O Evangelho. Bem, e o santo patriarca Isaac, este sacrifício dele prefigura o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o episódio de hoje do Evangelho, mas antes de chegarmos ao Evangelho, vos recomendo vivamente, continue acompanhando as leituras da missa diária, porque nós estamos, parece-me que vai ser quase 2 meses de leitura retirada do Gênesis. Então nós estamos fazendo um verdadeiro estudo bíblico sobre o livro do Gênesis na liturgia da missa. Olha que maravilha, que riqueza para nós aprofundarmos a nossa fé segundo o ensinamento da Santa Amada Igreja. E hoje Jesus opera uma cura milagrosa e estupenda. Mas veja o detalhe. Esta cura só aconteceu porque aquelas pessoas tiveram fé em Jesus e levaram aquele acamado até ele. E chegando lá,
E aqui está o detalhe que nós queremos destacar para a nossa reflexão. Jesus não diz logo: olha, você está curado, pode pegar a sua cama e sair andando. Ele perdoa os pecados, isso mesmo. E a partir do momento que aquela pessoa recebe o perdão de Jesus, ela fica curada. Então aqui nós temos um ensinamento muito importante que o Senhor nos dá. Primeiro de tudo, e veja uma coisa, não é? Os fariseus pensaram mal de Jesus e comentaram entre si: quem é este homem? Quem é este homem para perdoar pecados? Ele se coloca no lugar de Deus, é um blasfemo. Olhe, acusaram Jesus de blasfemo. Que ousadia, que desplante. Blasfêmia significa insulto à divindade. É isso que a palavra blasfêmia significa. Insulto à divindade. Se não me falha a memória, vem de uma palavra grega que é blasfemeo. Os helenistas, se não saiu correta a pronúncia, né? Os helenistas, helenista é quem é especialista em língua grega, né? Em cultura grega. Então me perdoe aí, né? Eu sou semi-analfabeto em grego, né? Então, mas quer dizer insulto à divindade, insulto a Deus. Na verdade, quem estava sendo blasfemo, ou melhor, blasfemos, eram os fariseus, porque estavam insultando Jesus, porque eles não reconheciam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E aquelas pessoas que procuravam Jesus o identificaram como tal, porque Jesus não poderia fazer o que ele fazia se com ele não estivesse a mão de Deus. Mas o que elas talvez não compreendessem é que Jesus não estava apenas com a mão de Deus, ele era Deus de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. Jesus é Deus verdadeiro. Nós professamos no credo Constantino, no credo niceno-constantinopolitano: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. E também ele é homem, como diz Monsenhor Jonas Abib, 100% Deus e 100% homem. E isto os fariseus não reconheciam em Jesus, que ele era o Senhor. Por isso que Jesus vai dizer: para que saibais que eu sou o Senhor, o Kyrios, o Senhor. E olhe que a palavra Kyrios em grego só era atribuído aos soberanos, aos reis, no caso ao imperador romano. Então Jesus é Kyrios, o Senhor, o soberano. E ele vai e diz: e para que saibais que eu sou o Senhor. Ele vai e cura aquele homem. Mas como dissemos, ele cura a partir do perdão. Primeiro ele perdoou para curar. Então Jesus sabia que aquele homem estava daquele jeito por causa do pecado. O pecado adoece, padre? Adoece. Pecado já é enfermidade da alma. Aliás, pecado é vício. E quem tem vício está em tratamento por resto da vida. Por isso que a igreja recomenda confessar-se pelo menos uma vez por ano, mesmo que só tenha pecados leves, pecados veniais. Porque o sacramento da confissão, da reconciliação, é sacramento de cura e libertação. E tem muita gente doente por aí porque não consegue perdoar. E outros confundem perdão com esquecimento. Minha gente, perdoar não é esquecer. Perdoar é superar. O esquecimento não é a semente do perdão. O esquecimento é o fruto tardio do perdão.
E toda ferida deixa uma cicatriz. E qual é a cicatriz? A memória. A memória. Se você não bateu a cabeça, nem está com mal de Alzheimer ou outra senilidade, então você ainda tem memória, não é? A memória é a cicatriz. Então, quando machucar a cicatriz, ela vai dar aquela dorzinha. Ei, eu estou aqui. Vamos dizer, às vezes as pessoas usam as palavras pesadas sem saber o que é, né? É ressentimento, é mágoa, rancor. Muitas vezes são as memórias doloridas. Mas para isso, você tem que buscar a libertação em Jesus Cristo, e Ele dá pela confissão, a quem Ele encarregou aos ministros ordenados de confessar. Ah, mas é Jesus que perdoa, o padre não perdoa. Lembre-se, Jesus salva, mas Ele não quis salvar sozinho. E porque Ele não quis salvar sozinho, Ele formou a igreja, o seu corpo místico. Portanto, nós batizados, e no caso da confissão, nós ordenados, nós somos os olhos, as mãos, a boca, os pés de Jesus Cristo. E Ele, Jesus, faz de cada cristão e de seus ministros ordenados partícipes da sua missão salvadora. Por isso que Ele nos dá o mandato apostólico: ide e evangelizai todas as criaturas da terra. E por isso que Ele dá a todos nós o mandato apostólico, nós podemos dizer: ide, curai e libertai todos os pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.